Muito boa tarde para você que nos recebe na sua casa neste sábado maravilhoso. E eu recebo aqui entrevistadas incríveis, né? Porque o tema do nosso programa hoje é CLT ou empreender, liberdade ou ilusão. Teremos aqui uma conversa sobre escolhas e o preço que cada caminho cobra. E olha, o programa está imperdível, só está começando. Todo profissional já se fez a pergunta, CLT ou empreender? Qual opção escolher, né? Por isso, eu recebo hoje a Júlia Amanda, que é empreendedora ex-CLT, e a Tatiane Macedo, que é consultora de RH. Muito boa tarde, Júlia, seja bem-vinda. E eu já quero começar falando contigo, né? Quando você era CLT, o que te fazia pensar em empreender? Muito boa tarde, obrigada pelo convite, Paula. Bom, a questão de empreender é por questões de liberdade, né? Então, quando eu trabalhava, que eu era CLT, eu não tinha tanta liberdade quanto eu tenho hoje, né? Eu tenho 3 filhas, né? Na época, elas eram crianças, hoje são adolescentes, então eu queria ter mais tempo para elas, né? Eu queria ter uma qualidade de vida, lazer. Então, esse era o objetivo de empreender, a questão do tempo, qualidade de tempo com elas. A liberdade que você fala é o tempo de qualidade, isso, né? Exatamente. Qualidade de vida, entendi. Tati, muito boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? E aí eu te pergunto, assim, você percebe esse mesmo discurso hoje entre esses profissionais CLT que você atende? Boa tarde, Paula. Obrigada pelo convite. Bom, existem sim, né, alguns profissionais que buscam a qualidade de vida, que buscam realmente sair da CLT por conta, principalmente aquelas mulheres, né, que estão com filhos menores, que têm dificuldade também de locomoção. Sim. E buscam realmente melhorar de vida. Existe o medo, com certeza, mas consequentemente elas vão com medo mesmo, por conta desse grande detalhe que é estar perto, né, dos seus entes queridos, dos seus filhos, que faz com que isso seja um mover na vida delas. A família encoraja. A família encoraja, com certeza. É verdade, isso daí ainda mais quando você tem filhos, né? Que filhos dão uma força, assim, você descobre que tem uma força que você nem imaginava, né? Exatamente. Tiramos forças de onde a gente nunca imaginou ter. É verdade. E aí, Júlia, eu te pergunto assim, o que mudou, na verdade, assim, na tua vida quando você deixou o CLT? Bom, primeiro eu tive que me capacitar em algo, né? Então eu tive que realmente ter coragem para largar aquele emprego onde eu tinha um valor fixo que eu recebia, né? Porque empreender é ter coragem e tu não sabe o que vai acontecer no outro dia. Então é uma caminhada diária, né? De conhecimentos, descoberta, né? E aí o que mudou na minha vida foi a grande questão de eu ter essa qualidade de vida, né? Com as minhas filhas. E eu passei a ter mais responsabilidades, passei a ter mais ideias e, consequentemente, a minha vida financeira também melhorou bastante. Será que é porque, tipo, por você ser a sua própria patroa, né? Ter aquela responsabilidade maior das contas, né? Dos aluguéis, da matéria-prima que você vai usar? Então, tu acaba te estimulando mais, né, a ter ideias, não preciso, né, gerar aqui um lucro, gerar uma renda, então, bora lá, cérebro funciona, isso. Me ajuda. Exatamente. Tipo, isso vai estimulando. Sim, porque o que acontece? Quando a gente tem um patrão, a gente tende a fazer o que ele manda, a gente se esforça para entregar aquele trabalho. Então, por que eu não posso me esforçar para ter algo para mim, para minha família, sim, né? Então eu passei a me esforçar quanto a isso para eu poder conquistar os meus objetivos, né? Que quando eu trabalhava como CLT, eu não tinha tantas oportunidades, tanto tempo livre, e aí a gente acaba ficando
à mercê de um valor. Empreendendo, não, né? É arriscado? Sim, é. Porém, conforme o seu trabalho, o seu desempenho, você consegue fazer o seu próprio salário. Não fica preso a um valor fixo mensal. É como eu falo, né? Você faz o seu próprio salário, né? Faz parte também. Tipo assim, eu acho que o bom é porque te estimula a melhorar, a buscar mais a tua criatividade, você se dedica mais, se empenha, porque só depende de ti, né? Isso. Então você acaba ali até superando o limite que você nem imaginava que você iria superar. Então acho que por esse outro lado também é muito bom por te estimular a melhorar, né, como profissional. E aí, Tati, eu quero saber de ti agora. Existe mais controle de tempo empreendendo ou isso é apenas um outro tipo de cobrança? Então, depende muito do negócio, certo? Porque existem negócios, tem uma ilusão por detrás de tudo isso em empreender. Porque quando você é CLT, você entrega os resultados e vai embora para casa. No final do mês, você tem aquele dinheiro lá, o teu saláriozinho na conta. Já quando você empreende, você tem que realmente ter estratégias para se manter no mercado, né? E no início, você tem que trabalhar realmente dobrado para poder ter clientes, né? Desenvolver as habilidades sua também, para poder você entregar o melhor resultado para esse cliente. Consequentemente, no início, o teu tempo vai ser muito pequeno, tá? No decorrer do processo, com o passar dos anos, do seu negócio já estruturado, seu negócio já fidelizado, aí sim você consegue ter mais tempo para poder também cuidar de outros negócios que você possa vir a ter. Entendi. Quando tu fez essa mudança, Julie, como é que foi para ti essa questão de administrar o tempo, né? Porque, como tu mesmo falou, tinha um horário para entrar, para sair do trabalho, né? E aí, quando houve essa transição, né, para a CLT, como é que foi? Ela falou algo muito interessante, a questão do tempo. No início, você tem que investir tempo no seu próprio negócio. Sim. Não tem, eu vou sair do CLT, vou empreender e pronto, eu vou relaxar. Não, a gente trabalha muito também. Com o meu negócio consolidado, né, que eu já estou na área da beleza há 10 anos, né, e hoje em dia eu tenho o meu próprio negócio consolidado. E hoje em dia eu consigo. Eu vou tirar uma semana para viajar, né? Hoje não vou trabalhar na segunda, ou então eu tenho um evento na quarta, digamos, hoje eu estou aqui e eu fechei a minha agenda da tarde. Então eu consigo me programar para isso, né? Sendo que logo lá no início eu tive que fazer o quê? Conquistar clientes, mostrar meu trabalho, me especializar, ganhar confiança. Então tudo isso foi indo através de uma dedicação. Sim. Né? Não foi fácil e como não é fácil, porque empreender é matar um leão todos os dias. É desafiador. Isso aí é verdade. Então, hoje em dia, eu continuo trabalhando muito, porém, eu consigo ter com a minha experiência de 10 anos de mercado, eu consigo ter uma gestão de tempo. Sim. Né? Eu consigo organizar meus horários, a minha agenda, com o meu dia a dia, com a minha vida pessoal, profissional. E essa gestão de tempo ela é muito importante. Inclusive, a Leide de Paula, que é a nossa consultora empresarial, ela já falou sobre isso daqui, né? Que o empreendedor de sucesso é uma das coisas que ele consegue, é gerir o tempo dele, né? É delegar funções. Isso já depois dele estar com um negócio consolidado, né? Porque inicialmente a gente sabe que a dedicação ela é intensa, como você mesmo colocou. E aí, Tatiane, eu pergunto para ti agora, o que é que pesa mais, né? Na hora dessa escolha? A estabilidade do CLT ou essa instabilidade do empreendedorismo? Porque assim, é uma estabilidade do CLT por um salário fixo, né? Mas e já o empreender tem uma instabilidade, porém você tem mais liberdade, né? Porque você consegue fazer o seu salário, você consegue gerir o seu tempo, vai de você saber administrar, né? Então, o que é que pesa mais na hora de escolher, né? Da pessoa escolher isso, vou ser CLT ou vou empreender? Então, depende muito do que a pessoa quer para a vida dela.
certo? Sim, verdade. Existem pessoas que elas serão para sempre CLT, até vir a aposentadoria. E existem pessoas profissionais que não passam de 5, 10 anos ou nem chegam a ser um CLT na vida. Já querem logo empreender, né? Então, depende do que eu preciso, do que eu quero para mim, né, como um profissional, para mim tomar as decisões. Mas, no geral, geralmente, se a pessoa tem uma carreira consolidada na CLT, dificilmente essa pessoa vai ser um empreendedor, tá? Por quê? Porque ela vai buscar a estabilidade. Sim. Porque empreender, eu costumo sempre dizer que nós amanhecemos todos os dias desempregados. Exatamente porque todos os dias nós precisamos ter estratégias para conquistar os clientes, para mantermos, fidelizarmos esses clientes, né? E realmente termos o nosso negócio sempre consolidado, sendo atrativo para os clientes. É verdade, é verdade. E aí eu te pergunto assim, tu como consultora de RH, né? Na tua experiência aí, tu percebe uma culpa para quem permanece no CLT como se fosse sinônimo de fracasso, permanecer como CLT? Em alguns casos, sim. Porque depende muito do que a pessoa fez na vida dela, na trajetória dela, né? Se buscou se qualificar, porque mesmo sendo um CLT, eu preciso me qualificar. Se você não busca qualificação, você vai ficar na mesmice. E aí vem o medo, vem a falta da coragem, mesmo lá no fundo, você querendo empreender, mas você não tem qualificações para isso. Sim, aí bate aquela insegurança, aquela Exato. sensação de fracasso, até incompetência, né, gente? Exato. Eu me qualifiquei, mas eu continuo como CLT. E eu acho que isso agrava se a família dele for de empreendedores. Ou se tiver algum empreendedor bem-sucedido na família, ele for aquele CLT ali, né, mediano, acho que essa cobrança aumenta mais. Aumenta, com certeza. Até porque a pessoa vem de uma família que já é empreendedora. E aí ela vai para o CLT, toma a decisão de permanecer. Às vezes com um bom salário também, isso faz com que a pessoa permaneça sendo um CLT, né? Não quer trocar o certo pelo duvidoso. Tá? Então, a tomada de decisão, ela vai muito de encontro à realidade que essa pessoa vive. Mas muitos, sim, fracassam, né, em dar o segundo passo, porque não se qualificaram também. É verdade. Essa qualificação ela é muito importante, né? Como você bem colocou aqui, seja para CLT ou para empreender, você tem que estar se qualificando, tem que estar se atualizando. Isso aí, a nossa consultora também ela já falou sobre isso, inclusive ela fala aqui bastante que ela estuda muito, ela lê muito, e ela já tem aí uma experiência, né? Já tem de atendimento às empresas, mas ela está sempre se reciclando, sempre. Sim. Eu até falo assim que a vida em si ela é um constante aprendizado. Né? Você pode estar ali com 90 anos, mas você está sempre ali aprendendo algo. Eu acho que isso faz parte tem que fazer parte da nossa vida, porque senão você vai ser aquela pessoa com aquela mente limitada, atitude limitada. E como é que vai poder, de repente, compartilhar uma experiência com um filho, com uma filha, com um sobrinho, com uma neta, né? Pessoas que você pode, de repente, estar orientando, ajudando pela tua experiência, mas você precisa estar se repaginando. Sim. Até para poder você conquistar coisas maiores, né? E aí, Julie, voltando para ti. Como é que tu te sente hoje, né? Tu te sente assim mais livre ou mais responsável do que antes, com mais responsabilidade? De certa forma, eu tenho uma certa liberdade, né? Porém, a minha responsabilidade é maior, porque, digamos, eu sou a minha própria patroa, né? Eu que estou ali sempre tomando conta das minhas finanças, eu tomo conta do meu próprio negócio, tomo conta da minha casa, tenho minhas filhas. Então, a minha responsabilidade hoje em dia é maior, né? Quando eu era CLT, qual era a minha responsabilidade? Cumprir as minhas obrigações de CLT. Chegar naquele horário, né, que é 7, 8 horas, horário de almoço e horário de sair. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma responsabilidade maior. Às vezes, eu tô, digamos, quando eu tô com a agenda muito lotada, é o dia todo na clínica, né? Só que aí, eu trabalhei o dia todo hoje, então eu vou tirar o dia de amanhã de folga para descansar, organizar minha casa, minhas coisas, né? Então, digamos que é
funciona dessa forma. É o equilíbrio, né? Existe Tem um equilíbrio. A liberdade e a responsabilidade excessiva, Exatamente. né? Que faz parte, né? Para quem não sabe, a gente nem falou, né? A Júlia é empreendedora do ramo da beleza, epiladora com especialidade em epilação íntima, né, Júlia? Muito, muito boa. Assim, para conseguir a agenda com ela, tem que marcar bem antes. Então, é uma referência. E aí, continuando. Tatiane, muita gente troca, né, um chefe por vários clientes. E aí, isso é liberdade ou é só uma mudança ali de cenário? É liberdade, Paula. Por quê? Poxa. Eu tenho o poder de decisão de escolha. Qual cliente eu quero para mim poder prestar serviço, certo? Certo. Então, olhando para esse lado, é a liberdade que eu tenho. Se eu tenho um cliente que ele não vai de encontro aos meus princípios, ao que eu quero levar adiante, eu não vou aceitar fechar negócio com esse cliente. Sim. Certo? Logo no início, em alguns casos, em alguns ramos, né? Alguns segmentos, a pessoa ela até se sujeita a isso, mas com o passar dos anos, você vai começando a perceber, ter a percepção do que realmente é produtivo para você, aquela carteira de cliente que você quer manter. Então, acaba sendo, sim, libertador. Era isso que eu ia te perguntar, se não seria arriscado, né? Porque a gente aprende muito cedo que o cliente sempre tem razão. Que eu não concordo muito com isso, né? Porque tem cliente que só misericórdia. Mas, assim, essa que é a minha observação, né? Não seria arriscado, de repente, eu vou escolher o meu cliente hoje. Ou não, realmente é necessário? Não, não é arriscado. Por quê? Quando você começa a identificar que um cliente ele não está condizente com os seus princípios, com o que você realmente acredita, né? Dos seus valores da empresa, aquilo que você realmente vai entregar, né? Você vai buscar outro cliente para colocar no lugar desse. Certo? Agora, se você está vendo esses pontos fracos de um cliente e você fica de braços cruzados, né, sem dar o próximo passo, aí sim é um risco. Tá? Então, voltamos para a questão da decisão. Então, o que eu quero? Eu preciso decidir. Eu vou decidir ficar com esse cliente, mesmo em alguns casos, existem clientes que adoecem os profissionais que prestam serviço. É verdade. Né? Porque são pessoas que só sabem trabalhar com pressão, eles veem exatamente, veem a forma com que o outro acha que ele é um funcionário dele. Então, tem vários pontos que é preciso ser analisados, né? O profissional, ele precisa analisar isso para poder decidir, eu vou ficar com esse cliente ou não. Sim, isso é por isso que tem essa liberdade de escolha, né? Exato. Que é muito importante para a saúde mental, porque a gente já está falando aqui que empreender não é fácil, é desafiador, de fato é. Aí você ainda tem que se sujeitar a certas situações que podem até comprometer a tua saúde mental, tem situações mesmo que você, nossa, acontece de manhã cedo, já acabou com o teu dia, né? Por conta daquela energia negativa, aquela energia pesada, e aí até tu superar aquilo, já passou a metade do dia. Então, realmente, é bem libertador, acho que fazer isso. Embora, né, seja o próprio patrão, né, então ele pode fazer essa avaliação. E aí, Tati, a liberdade profissional, falando em liberdade, né, essa liberdade profissional sem planejamento, ela pode virar uma ansiedade? Sim, com certeza. Quando você é CLT, que você deseja empreender, o primeiro passo é realmente estruturar essa decisão. Procurar estudar, procurar ver o mercado, qual você vai ser inserida, né? O produto que você vai oferecer. Porque se você não faz toda essa estratégia, com certeza é um tiro no pé. E aí, a ansiedade vai bater, porque você vai vir pensando que o mercado é de uma forma e ele reage de outra. Então, você não teve uma estrutura para poder se manter no mercado. E quando a gente fala em empreender, você tem que já saber de tudo isso e ter um caixa de, no mínimo, 6 meses para se manter.
Por quê? Porque você tem uma rotatividade, você tem custos. Então, isso tudo, você precisa ser preparada para poder, então, iniciar o teu negócio. Sim. E quando você não tem essa estrutura, sim, um dia após dia, e esse dia ele vai te adoecendo, ele vai te trazendo ansiedade, te trazendo preocupação. E pode sim, em muitos casos, né, você não conseguir evoluir com o teu negócio e voltar para a CLT. Entendi. E Tati, tu falou uma questão aí que me chamou a atenção. Que é muito importante, né, você ter ali um caixa para manter a empresa durante 6 meses, né, pelo menos, que é o certo. Mas a gente também vê muito empreendedor, muitas pessoas empreendendo por necessidade, né? E aí elas acabam não se preparando para ter aquele caixa para manter a empresa durante 6 meses. E aí? Como fica? Como fica? Então, é um risco imenso, Sim. né? Porque ela vai, como dizem, ela vai vender o almoço para comprar a janta. Infelizmente, aí o negócio ele não risco é surte o maior, efeito, né? O risco é maior, né? Porque eu não vou conseguir passar muito tempo desse jeito, né? Porque a cada dia temos surpresas ao empreender. Sim. Diariamente acontecem situações que podem te desestruturar, né? E a tua mente, teu psicológico, ele vai ficar abalado, porque você vai ter contas para pagar. Muitas vezes, quando você vai empreender, você vai precisar alugar um estabelecimento, uma sala, um ponto comercial. No início você é só você mesmo, mas aí tu vai ter que colocar tua mulher, teu esposo, teu filho, enfim. Então você envolve toda a família e no final das contas, às vezes você vai fazer as contas realmente não tá sendo produtivo para você. É verdade. Julie, quando ela começou a falar, viu que tu balançou assim a cabeça, né? Mesmo que tu que concordou. Porque a liberdade profissional sem planejamento, ela pode virar ansiedade. Sim, Como foi essa tua transição do CLT para o CNPJ, né? Teve esse planejamento ou não? Pelo visto, não. O teu riso ela entrega. falando, eu falei, meu Deus, como que eu consegui? Então, não teve nenhum planejamento. Na época, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? Então, tipo, eu trabalhava em uma clínica de estética, eu era CLT, né? Nessa clínica de estética, e resolvi sair, né? Então tu resolveu sair para poder empreender, porque tem gente que continua no CLT e paralelo começa a empreender, né? Não, porque eu não tinha tempo, né? Quando eu estava lá trabalhando, eu não tinha tempo, eu tinha horário para entrar, porém, como era a área da beleza, né? Então eu tinha horário para entrar, muito difícil era a hora de sair. Tipo, se você tinha que sair 6 horas, dificilmente você saía 6 horas. Então eu não tinha tempo. Então eu fui com a cara. Eu realmente não sabia nem que existia a palavra empreender há muito tempo atrás, há 10 anos atrás. Só que eu fui tendo jogo de cintura. Fui atendendo em casa, comecei a atender em casa, depois abri um espaçozinho que era até na sala da minha avó. Fui conquistando minha clientela. Depois eu fui observando o que eu estava fazendo, fui compreender o que estava acontecendo e comecei a fazer mais cursos, né, na área. Comecei a me profissionalizar cada vez mais. E depois de uns 2 anos, e eu só empreendendo, sem saber o que eu estava empreendendo. Depois de uns 2 anos, assim, que eu comecei a ter uma carteira de cliente bem legal, construir uma carteira de cliente bem legal. É um risco que não é recomendado, né, Sim, Tati? não é. E assim, uma das estratégias dela foi porque ela começou em casa. Então, ela não começou com muitos custos, né? Ela começou com o que ela tinha. Sim. Então, isso possibilitou o crescimento dela, porque o dinheiro que ela estava vindo, né, para ela conseguia ter o retorno de formas de qualificação, né? Isso. Porque quando você já começa com muitas despesas, aí é mais difícil. Com certeza. Júlia, tu pensou, logo no começo, né, da tua trajetória do empreendedorismo, tu chegou a pensar em voltar a ser CLT? Sim. Sim, com certeza. Como a gente tem falado bastante aqui, é muito desafiador. Todos os dias você acordar e ter que ter ideias, tem que ter planejamento. No início eu não tinha planejamento, né? Então tem que ter planejamento. Então sim, eu pensei várias vezes em voltar.
Inclusive, eu comecei a trabalhar com parcerias com salões. Depois que eu saí de casa, né? Eu comecei a trabalhar em salões de beleza. Era parcerias, né? Eu não era CLT. Eu era uma parceira daquele salão. Eu entregava os meus serviços e eles me pagavam para atender os clientes. Então, a partir daí que tudo começou a desenvolver mais ainda, porque eu comecei a entender, compreender o que estava acontecendo, né? E quando eu acabei com as minhas parcerias com salões, eu falei assim, não, agora realmente eu quero montar algo, quero alugar um espaço. Já consigo, né? Isso, eu já tinha compreendido, né, o meu ramo, a minha área, eu já tinha entendido que eu estava no lugar certo, né, na área certa, que eu gosto, né, de atender até hoje, inclusive estou há 10 anos, porque eu amo o que eu faço. Mas sempre me especializando. E aí foi quando eu fui alugar espaço, eu já tinha condições disso, já tinha uma clientela boa. E aí foi quando eu fui colocar um espaço, algo melhor para atender meus clientes e querer trabalhar só para mim. Aí não quis mais saber de trabalhar com ninguém. Perfeito. E para finalizar, Tati, que sinais mostram que a pessoa ela ainda não está pronta para empreender? Quando ela não está qualificada, que ela quer empreender, não sabe o que ela vai fazer e também não procura se qualificar. Porque o ponto principal é a qualificação, independente do negócio. Se você vai vender coxinha, você precisa se qualificar, precisa aprender a fazer como que faz a coxinha. E como que faz também para vender essa coxinha. É verdade. Então, tu tens que ter cursos, tu precisa, sim, se qualificar. Perfeito. Júlia, olha, falando em qualificação, isso é bom a gente ressaltar que ela, como a Júlia bem colocou aqui, ela já empreende há 10 anos e agora está fazendo uma faculdade, né, Júlia? Sim, sim. Hoje em dia, eu me encontrei nessa área da beleza. Hoje em dia eu faço biomedicina, né, e não vou dizer para vocês, nossa, que vida maravilhosa foi a dela. Gente, foi toda uma trajetória. Criança pequena, então a gente tem que ter muita coragem, força, muita fé em Deus também. Falando sobre isso, pegando esse teu gancho aí, quais são os sinais que indicam que talvez seja a hora de tentar, mesmo com medo? Começa a vir um incômodo, né? Eu depiladora, há muito tempo ali eu falei, nossa, já fiz tantos cursos, já me especializei, né, em tanta coisa na minha área, eu preciso de algo mais além, que me leve mais além. Então eu comecei a me incomodar por não ter uma graduação. E eu fiquei pensando, em quê? Em quê? Vou me graduar? Fiquei pensando até que eu tive um estalo. Foi quando eu escolhi, né, a biomedicina para minha vida, porque na biomedicina tem a área de biomédica esteta, né, que trabalha com a área estética. E aí esse incômodo veio muito grande para mim. E foi quando eu decidi mesmo dar um passo maior. Mas isso eu já estava, vamos dizer, que estabilizada no meu trabalho, né, no meu negócio e em casa também. Então, e hoje em dia eu consigo ter tempo para estudar, né, para ir até a faculdade, estudar. Mas um sinal, assim, que a gente pode notar, né, que já é hora de empreender mesmo com medo, seria o inconformismo? Sim, eu era muito inconformada, como eu falei no início. Eu saía de manhã, minhas filhas estavam dormindo, eu chegava, minhas filhas estavam dormindo. Final de semana eu só tinha praticamente o domingo, e o domingo parece que passava muito rápido. Então, eu era inconformada com o valor, né, que eu ganhava na época, e com o tempo. Então, eu era muito inconformada com isso e foi quando eu tomei a decisão. Não, já chega, preciso mudar. Virar essa chave, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema CLT ou empreender, porque o ano está só iniciando, né? Estamos em fevereiro, então muitas pessoas às vezes querem fazer algo diferente, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E aí vem a questão, eu continuo no meu trabalho CLT ou eu vou para o empreendedorismo, né? Então, por isso trazer essa temática para poder, de repente, abrir mais a mente das pessoas, né, que estão nos assistindo em casa,
casa. E aí, como a gente acabou de ver, que vai muito também do perfil de cada pessoa, né? Se ela é mais ousada ou não, se de repente está com um salário muito bom ali. E ela é do perfil dela ficar como CLT e tá tudo bem, vai muito do perfil de cada pessoa, né? Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigada. Muito esclarecedora, né? Com certeza. Eu agradeço também a oportunidade e eu estou à disposição, certo? Para mais momentos como este, né? Perfeito. Que são muito importantes para a sociedade, né? Para realmente a comunicação, ela precisa ser clara, né? Para aqueles que ainda não têm esse acesso. É verdade. Então é isso, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, porque o nosso intervalo é rapidinho. E logo mais temos o próximo bloco com a Lady de Paula, a nossa consultora empresarial. E vamos ter um bate-papo com o Arley Campos também, que ele é empresário e já foi CLT, para contar um pouquinho da experiência dele. Voltamos já. E já estamos de volta porque o nosso intervalo é muito rápido e o bate-papo de hoje está muito bom. E nesse quadro, Pode Empreender, o tema é da CLT ao empreendedorismo, a transição real. E eu já estou aqui com a nossa consultora empresarial, Lady de Paula. Boa tarde, Lady. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos vocês. Então, vamos saber como é que é feita essa transição, né? É verdade. Tanta gente aí tá no CLT, não sabe se vai para empreender. Justamente. E para esse bate-papo, eu também trago aqui, eu recebo o Arley Campos, que já foi CLT e hoje é empresário. Muito boa tarde, olha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E eu já começo te perguntando, né? Em que momento você começou a pensar em sair do CLT? Bom, a princípio, você fica muito assustado, né, com o mundo lá fora, né, o exterior de você sair da caixinha. Sim. Né? Então, quando você sai, o salto, acho que o principal, o momento que eu pensei foi a coragem, né? Porque eu não tinha filho, não tinha nada, então era só, então a coragem aumentou. E a necessidade e a vontade sempre de tentar, né, de empreender, sempre teve. Então, só fez aflorar. Eu passei 10 anos trabalhando como CLT, numa única empresa, só tive um único emprego. Uau! E então saí dessa empresa para montar a minha. Né? Tudo bem arquitetado na minha mente. Começou no quarto do meu apartamento. Eu moro em Recife, para quem não sabe, lá é a matriz e aqui é a filial. Olha São aí. 2 empresas agora. Perfeito. Então, o que acontece? Eu comecei lá, né, e já tinha tudo desenhado na minha cabeça. E depois, o primeiro software da empresa, quem desenvolveu foi eu. Olha. Era uma planilha no Excel, mas eu fazia a cobrança, eu vendia, eu entregava, eu cobrava, né? Aí depois... Era o Equipe, né? Exatamente, equipe, só eu para fazer tudo, né? Mas com o decorrer dos anos, a gente foi aumentando e eu precisei de um ponto, aí foram surgindo os primeiros colaboradores, né? E vai crescendo, né? Hoje nós somos um espaço lá em Recife de 700 metros quadrados, né? É um galpão bem extenso, bem grande, são 19 colaboradores ao todo, né? Fora os Quanto tempo faz? Começou em 2012, né? Mas eu passei 2 anos na informalidade. Porque como eu trabalhava em casa, então não tinha os processos para você abrir uma empresa antigamente, há 15 anos atrás, era bem mais rigoroso. Era mais. Né? Então eu acabei passando ali uns 2 anos na informalidade por conta da burocracia que existia no país. Sim. Fala um pouquinho da tua empresa, qual é o segmento dela, Bom, qual é a proposta de valor que ela vende. Certo. O propósito da minha empresa sempre foi agregar, né? Eu trabalho com segmento diesel, tá no mercado de reposição de peças da linha diesel, especificamente a parte de injeção, né? Como eu te explicar isso para ficar bem mais simplício para você? A parte de injeção diesel, deixa eu te explicar como na área da medicina, ela se divide, né? Em várias profissões ali, várias áreas. Então, o diesel é como se fosse a parte do cardiologista para o mecânico, entendeu? Ele só trata daquilo ali. É só a injeção do carro, entendeu? Especializou, nichou para essa área aí. Isso, então a gente só vende peças de reposição para quem trabalha com isso.
né? Perfeito. Tu já falaste, já até respondeu a pergunta que eu ia te fazer, né? Que a tua decisão ela foi planejada, ela não aconteceu assim aleatório. Para migrar de CLT para MEI, para CNPJ, né? Certo. E aí, o que é que pesou mais nessa tua decisão? Insatisfação, né? Uma satisfação pessoal, insatisfação com o teu trabalho, é uma oportunidade, falta de opção, né? O que é que pesou nessa decisão para te migrar do CLT para o CNPJ? Na verdade, não diria nenhum desgaste, né? Profissional nem nada, até porque eu não deixei de fazer o que eu já fazia. Eu continuei, só fiz começar a fazer para mim, né? Para mim não, que hoje são vários que dependem disso, né? São várias famílias, indireta e diretamente. Sim. Então, era uma necessidade. Eu sentia vontade e só tinha medo, né? Medo de quê? Medo de errar, medo de não dar certo, né? Mas aí tu percebe que quando ele falou anteriormente que ele tinha medo, mas ele já tinha planejado na cabeça, então ele tinha visão e fez gestão de risco. Sim. Ele gerenciou ali, quando eu digo gestão de risco, não é não correr risco nenhum, é gerenciar para mitigar, para ser menos risco minimizar, possível. né? Isso. Então, depois que eu saí e que eu me vi, eu tipo assim, poxa, eu tô desempregado, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa, só que eu sabia fazer era vender peça. Então, comecei ali, como eu falei, na informalidade, dentro de um quartinho no meu apartamento e fui reclinando. E daí, mas quem pensa, uma dica que eu daria é tipo, só faz, começa com o que você tem, viu? E confia, e faça com fé. Porque Perfeito. com certeza esse é o segredo. É verdade, é fé, né? Exatamente. Não, você tem que acreditar em você mesmo. Depois que você tá lá fora, que você vê que o mundo tá ali, ele é gigante, dá para todo mundo, você vê que você consegue. Você é capaz, você vai estudar mais, você se capacita mais, você tem mais tempo às vezes, entendeu? Porque tu começa a fazer as coisas pensando, poxa, tem que dar certo e vai dar certo, e sempre dá, na maioria das vezes dá. Basta tentar. É verdade, coragem, né? Isso. Agora, Leide, eu quero te perguntar. Você, né, como consultor empresarial, vê mais pessoas querendo empreender por escolha ou por fuga ali do CLT? É um cenário bem crítico, que poderia entrar até outra vertente, né? A fuga do CLT em si é aquela pessoa que realmente é inquieta, incomodada, quer mudar de vida e ali percebe que não dá. Né? Então, é meio que ela foge e faz como o nosso convidado fez. Ele se programou, viu que queria, que dava, foi lá, teve coragem, se preparou, começou e melhorou, né? Começa, depois melhora. Mas também tem a questão que a pessoa é CLT e de repente se viu desempregado e foi por necessidade mesmo. Né? E é um risco muito grande fazer por necessidade. Eu necessito de dinheiro para pagar as contas, para pagar a escola, para comer, para isso, aquilo, outro. É um risco porque ele está preocupado em vender e ele não tem como planejar um planejamento financeiro, um planejamento de mercado e tudo mais. Então, são essas vertentes. Agora, se a pessoa quer empreender e está no CLT e ela está se programando para sair, é como se ela já tem um comportamento de empreendedor de sucesso, que é o intraempreendedor, que empreende dentro do CNPJ que ele está. Aí eu já dei aí 3 vertentes: a necessidade, o que realmente se programa para sair e o que simplesmente se encontra desempregado e precisa começar alguma coisa. Perfeito. Arley, aí eu te pergunto, antes de empreender, o que é que você imaginava que seria diferente do CLT? Carga de responsabilidade, né? Porque quando você é CLT, você é responsável por você e tem umas pessoas que são responsáveis por você também. Sim. Aí quando você passa pro lado daqui da cadeira, a carga vem maior, entendeu? Os níveis de responsabilidades, eles triplicam, né? Praticamente, né? Quando você está sozinho, assim, no empreendimento, ainda vai, né? Quando o negócio é pequeno, tudo, mas quando ele vai se desenvolvendo, vai te requerendo mais organizações, você vai aumentando a tua demanda, as coisas vão mudando, então a responsabilidade vai. Então, quando você pensa que você vai parar, vai ter, não, agora eu sou um empresário e tal, tudo, né? Eu estou empreendendo, não. A responsabilidade só aumenta. Só aumenta. Em níveis, né, Isso, Arley? só. Porque assim, no começo tu fica no operacional, é tu e pronto. Quando tu começa, assim, a
conseguir os primeiros colaboradores, tu já tem que ter habilidades diferentes de liderança, habilidades de gestão, e assim vai desenvolvendo as responsabilidades. Aí começa o empreendedor, que eu enxergo muito, que eu convivo, ele começa a oscilar, operacional, tático, estratégico, visão, missão. Então ele fica com essa carga mesmo de responsabilidade. Perfeito. E assim, qual foi o teu primeiro choque de realidade? As primeiras dificuldades, né? Porque, assim, quando eu comecei, você teve... A porta ainda está fechada, por mais que você esteja, tipo, para comprar o meu produto, que são peças de injeção. Então, assim, fornecedor, né? Para o crédito na praça, né? Sim. Você ter crédito no mercado. Então, isso daí tudo... Você ainda não tem um ano de empresa, então como é que é? Então, assim como eu tinha um network muito forte, porque eu tinha passado 10 anos trabalhando dentro do mesmo segmento, então todo mundo me conhecia, né? Aí eu tive que usar do argumento com as pessoas, né? Sair ligando para quem poderia me ajudar e teria... Tanto é que eu tenho parceiros no Brasil todo, hoje até fora do Brasil, né? Então eu saí ligando para quem realmente eu vi que poderia me ajudar, até onde eu conseguiria ser alcançado a ajuda, e foi a primeira dificuldade. Né? Porque você vê quem são os teus amigos na dificuldade. É Né? verdade. E por isso que a gente criou um slogan da empresa que é Harley Diesel, o amigo do bombista. Né? Porque eu comecei a ser parceiro dos meus clientes e ajudar os meus clientes, a atender a necessidade deles, porque eu via que faltava muito isso no mercado. O que faltou para você, você passou a oferecer. Exatamente. E o que ele está dizendo é uma aula. Porque o empreendedor que está do outro lado, que está assistindo, que está querendo, que está sonhando, olha o que ele está ouvindo. Né? Ele tá aí tá ouvindo que é necessário buscar um network que são parceiros. Buscar toda essa força, ter coragem de ir lá, não ter vergonha, não procrastinar e fazer e acontecer. Então, o que você está dizendo é muito importante para o empreendedor que está iniciando, principalmente para ele não comparar o empreendedor que já está lá na frente com o palco do empreendedor. Mas, se for para comparar, compara com a Harley de 2012. Compara com ele. Vê como é que ele fez, como é que ele está narrando aqui. Olha como é importante perceber isso. É verdade. Né? Porque, assim, os corres ninguém vê. Isso. Né? E dificilmente você vai estar só mostrando os corres, porque você evolui. Claro. Eu tô ouvindo a tua história aqui, tô bem, assim, encantada, porque é realmente a trajetória que eu estudo, que eu observo. E aí eu te pergunto, Harley, o que é que foi mais difícil, assim, no início para ti? Né? Perder aquela segurança do salário fixo ali que já tinha, né? Ou assumir todas essas decisões? O que foi mais difícil? O que foi mais difícil quando eu saí, acho que por eu estar em um outro estado, não foi nenhum desses contextos aí, porque eu fui muito seguro na hora que eu saí. Foi mais difícil estar longe da família, do apoio da família, né? Porque estava aqui limitado. Você sabe que o paraense em si, como eu sou paraense, é muito acolhedor, é muito agarrado, é muito... Lá você vive um choque cultural primeiro, né? Porque é um outro estado, é um outro sotaque, é uma outra cultura. Então, teve um processo de adaptação. Passei 6 anos trabalhando lá empregado, convivendo com as pessoas do estado. Mas quando você vai para a rua, você vê aquele leque de pessoas, o leque de adaptações que você vai ter, exatamente, de possibilidades. Então, essa foi a maior dificuldade, né? Porque eu chegava em casa e na época eu morar só é estar só, né? Então você amadurece muito só, você não tem com quem conversar. Hoje você tem muitas facilidades, você consegue fazer uma chamada de vídeo por vídeo, né? Hoje você tem um GPS para se deslocar. Sim. Né? Lá não, lá você saía para a rua com a cara e a coragem, de fato. Né? E pronto. Aprendendo tudo. Na prática, né? Isso, totalmente fora da tua caixa, da tua realidade. E nesse momento tu buscou, assim, um autoconhecimento bem legal, não foi? Porque sim, eu fui... Tu tinha que conversar contigo. Na verdade, tipo assim, como eu estou situado em Recife, na capital, eu fui estudar o sotaque, né, os dialetos das pessoas, para poder me comunicar melhor. Porque eu vou começar a conquistar o meu redor, para depois tentar povoar o restante. Entendeu? Então, assim, o recifense em si, né, não é o pernambucano em geral. O recifense em si, ele corta muitas palavras, né? Ele
ele tem o Oxe, que é um corte do Oxen, É, entendeu? Então, assim, e dá uma expressão, soa como se fosse um povo grosso, mas não, um povo maravilhoso. Só que você tem que estudar eles, é o jeito deles, né? A cultura deles. É o Oxe, ele pergunta e responde ao mesmo tempo. E foi, você já respondeu. Né? Então, isso tudo eu tive que estudar, porque o meu sotaque também é muito forte, o nosso é muito carregado. E para você não soar com estranheza pro teu cliente. Então, o máximo que eu podia falar próximo do sotaque deles, eu tentava. Porque era uma maneira de aproximação. Então, Sim. assim, nunca perdendo o foco da venda, óbvio, né? claro. É um posicionamento de comunicação com o público-alvo. Isso. Eu fui estudar a cultura deles, eu fui estudar a cultura do estado, né? A cultura regional mesmo em si, para poder entender eles e falar a mesma língua, né? Perfeito. A A Paula, música em foi si. o que a gente estava conversando, que o empreendedor diz assim, não, mas estudar o mercado dá trabalho. E eu falo, não é que dê o trabalho, é que esse é o trabalho do empreendedor. É o trabalho. Estudar o mercado, estudar onde ele está, quem é o público-alvo. Sim. Leide, a gente fala aqui dessa transição, né? Onde é que a maioria das pessoas erram no momento de fazer essa transição? É assim, Ana Paula, na minha percepção, é não planejar. Na minha percepção, o maior erro é não planejar. Aí eu sempre quebro objeções, tenho objeções. Ah, mas eu fui demitido e não teve como planejar. Então aproveita para planejar, assim, remindo o tempo. Porque vamos supor que a pessoa está desempregada e vai por necessidade, necessita de dinheiro, então ela tem que pegar um produto e vender para poder pegar aquele lucro, para poder pegar aquele dinheiro e ir sobrevivendo. Paralelo a isso, faz uma empresa. Faz o estudo de mercado, vê como é que se cresce, procura empreendedores e Instagram de empreendedores, procura empreendedores como o nosso empreendedor aqui, que mudou e que fez todo um estudo. A questão que eu acredito é que não dá para fugir da educação empreendedora. Na época, Sim. 2012 e tudo mais, era difícil. Agora está mais fácil. A educação empreendedora está aí, que é estudo de comportamentais, comportamentos de empreendedor de sucesso, tudo isso pode ser ensinado. Então, o maior erro é achar que a primeira empresa que ele abre, a primeira coisa que ele coloca para vender ali, ele vai poder sobreviver dali e achar que vai crescer. Perfeito. E assim, o que é que precisa ser desaprendido da mentalidade CLT para poder você empreender? Entendi. Tem que desaprender a viver com teto padrão. Se tu tem CLT, tu tem um padrão. Tu aprendeu a viver com aquele salário ali. Sim. E no mundo do empreendedorismo, a priori, no começo, quando entra, ele vai oscilar bastante. Então, ele vai ter que se adaptar ali, vai ter que abrir mão de muita coisa. E se ele realmente quiser, se ele realmente se estruturar, ele se torna. A frase que tem no livro, né? Eu acredito que o pequeno empreendedor estruturado de hoje será o grande empresário do amanhã. Então, a estruturação e a busca, ele tem que desaprender. Porque, assim, no começo ele pode... Poxa, mas eu não estou tirando quase nada, tá difícil. Mas não desiste, porque... O trabalho devolve, como diz Joel J, né? Sim. O trabalho devolve e acredita. Acredita, Perfeito. porque se tu tem um produto, uma prestação de serviço que resolve problemas e problemas de muita gente, acredita. E se você está se capacitando cada vez mais para isso, acredita mais ainda. Porque se você resolve o problema, o seu problema vai ser resolvido. Perfeito. E voltando para você, Arley, a pergunta que não quer calar. Em algum momento, tu pensou em desistir? Desistir não, mas chegou um momento que a saudade apertou muito, né? Aí vem valores, vem família, né? Isso tudo vem cash, vem conta. Mas assim, às vezes você tem que entender que a tua felicidade não tá no lugar que você pensa que tá, né? Eu teve que virar o outro lado do país praticamente, né? Para encontrar minha realidade, me reencontrar na vida praticamente, muito novo, mas com muita responsabilidade na época. E hoje eu volto, né? Com o meu filho a casa torna, como eu sempre falei, eu volto com uma filial, com uma outra empresa que quem administra aqui é um sobrinho, tem já família trabalhando, e eu consigo controlar as duas empresas pelo programa de onde eu estiver, pelo telefone, e isso facilita muito. A tecnologia também veio para ajudar. Sim, ajudar muito né? nisso. Hoje, se você souber usar a tecnologia para o bem, você vai conseguir muita coisa.
Consegue. Tá tudo mais fácil, entendeu? Esse, no caso, transformou a empresa num sistema, Exatamente. né? Um sistema operado. Isso. Dá para se operar. Que é uma das coisas que, independente do tamanho da empresa, independente do que você faça, do tamanho da sua empresa, já dá para pensar numa empresa de forma de departamentos. Ah, mas sou só eu, Leide, mas se você é uma empresa que vende ali pastéis e lanche, você tem logística, você tem RH, você tem processos, tudo isso é uma forma de começar a sistematizar a tua empresa e, quem sabe, um dia você consegue sair e administrar ela de fora, da onde estiver. Verdade. Ei, Arley, e como é que foi para ti lidar com a renda variável? É interessante, assim, nos primeiros anos ela é um pouco difícil, né? Porque, como ela falou, ela é oscilante, né? Quando você vem para o mercado, mas depois de uns 4 a 3 anos ali, você já tem parâmetros, né? Tipo, mesmo eu sem muita experiência, mas você já tinha mais ou menos um prospecto do que você tinha feito nos anos passados e você já imaginava que aquele mês vai ser assim. Então você já não gastava, entendeu? Porque essa é a diferença. E quando você é CLT, você produzindo ali ou não, você vai ganhar, né? A não ser que você exerça um cargo que seja por produtividade, né? Mas se não, você vai ganhar, entendeu? Mas quando você vem para o lado do empreendedor, você tem que correr um pouco mais. Se você fez compromissos, né? Precisa honrá-los. Então são muitos, as despesas variáveis encaixam muito aí. E com o longo dos anos você já sabe mais ou menos, entendeu? Porque você tem experiência dos outros anos, você tem o quanto você quer crescer nesse mês em relação ao mês do ano passado, até você ter um resultado anual. Hoje eu trabalho em cima do resultado, em cima do ano, entendeu? Mas quando você está no primeiro ano, você tem que ter a paciência e saber que, como é um ditadozinho pequeno e curto, mas é bem popular, tipo, apurado ali não é lucro. Né? Você tem que calcular suas despesas variáveis ali também. Exatamente, entendeu? Bom, mais que seja na ponta do lápis inicialmente, mas depois o ideal é que você passe isso por um computador, faça de maneira bem organizada, que também a base é a organização. Que a gente já falou isso aqui. Inclusive, conhecer a sazonalidade dos anos, né, na prática, Sim. Isso também pode entrar na educação empreendedora, e o empreendedor hoje ele tem uma facilidade muito grande de remir o tempo e aprender até para depois ir para a prática mais preparado. O que acontece, como são os anos do mês, quais são as datas comemorativas, o meu segmento está lá ou não está? Então dá para aprender, você aprendeu na prática. Isso. Né? E hoje você fala isso com tanta facilidade, o empreendedor parece 3 anos é muito, não é? É muito rápido. E Arley, e assim, qual foi? Tu teve algum erro financeiro no começo? Não, vou te dizer um negócio. É um fator muito importante, né, e preponderante da tua pergunta. Eu sempre fui muito, muito zeloso com o dinheiro. Que bom, isso é Por importante. mais ele sendo pouco ou sendo muito, eu sempre tive muito zelo. Não é? As pessoas acham, poxa, você tem medo, tal, tudo. Isso não é medo. É cautela. É cautela, né? porque se você não souber usá-lo, ele te usa. Então, assim, para você que é empreendedor ou empreendedora, é importantíssimo que você tenha cuidado com o dinheiro. Tá? É como O diz dinheiro aquela é bom. frase, né? Isso. O dinheiro não aceita desaforo. E outra coisa, divida a sua vida, tá? Divida o João aqui da loja de pastel, como ela citou. Tá? O João precisa disso para viver, a loja de pastel precisa disso aqui para sobreviver. Separar a tua vida pessoal da profissional. CPF, CNPJ. Isso. Sim. Então, isso daí é o que ela falou no início, né? A partir do momento que você faz isso, você começa a entender que você também é um colaborador de você mesmo. Sim. E você precisa colaborar. Então, E Arley, a gente está finalizando a nossa entrevista. E aí eu queria saber de ti, né? Qual mentalidade que foi necessária você mudar? Deixar aquela mentalidade de CLT, né? Para poder passar a ter uma mentalidade de empreendedor. O que foi que você precisou mudar a tua forma de pensar? olha, primeiro foi coragem, né? Eu tive que ter muita coragem para tomar a decisão que eu tomei. Então, e vem junto com a coragem vem o medo. Eles andam lado a lado. É verdade. Entendeu? Porque tudo quando tá muita coragem, muita autoconfiança, você acaba ficando realmente assim. Mas o que fez mudar de fato foi a vontade de melhorar de vida. Eu tinha aquela ideia que se eu fizesse isso, eu ia conseguir aquilo e tal. Sempre pensando, galgando novos sonhos, né? Então eu, de fato, para te dizer o que fez mudar a mentalidade mesmo, porque até hoje eu tenho uma maneira de gestão bem orgânica. Eu me dou muito bem com meus colaboradores, eu tomo café da manhã com eles, almoço, tudo, eu não tenho esses critérios.
que muitos empresários que você Sim, vê nas datas de hoje, verdade. na verdade os mais antigos, eles não são assim, né? Então, por eu ser dessa geração um pouco mais nova, eu já tenho um contato mais Algo bem próximo. mais humanizado, né? Bem Exato. próximo ali. Então, assim, o que fez mudar para te responder é difícil, porque até hoje eu ainda trato com o pessoal assim, né? Sim, o que é Mas, importante, mas né? o que mudou de fato foi o pensamento apenas. Tá? Eu não penso mais como um CLT, eu penso como empresário. Eu vejo aonde eu olho, eu vejo oportunidades. Oportunidade de negócio. Leide, É o comportamento de empreendedor de sucesso, o primeiro. E Leide, assim, o que você recomendaria, né, para uma pessoa que ela quer empreender? Pedir demissão ou construir um negócio em paralelo? Olha, eu recomendo fortemente que ela entenda onde ela trabalha e seja um intraempreendedor lá dentro. Observe as coisas, aprenda primeiro para poder sair. Aprenda, desenvolva, planeje bastante, né? Faça um modelo, estude o mercado, porque assim, quando ele quer abrir uma empresa, a empresa não se abre quando ela está física, a empresa ela começa dentro da cabeça do empreendedor. É verdade. Entendeu? O principal investimento que você pode fazer para abrir uma empresa é investir em você, no seu conhecimento primeiramente, nas suas habilidades. Aí eu não sei quais são, busque, aprenda, pesquisa, tá muito fácil hoje em dia, muito fácil. Perfeito. Arley, para finalizar, que conselho você deixaria, né, para quem quer empreender, para quem quer deixar de ser CLT e passar a ser empreendedor? Bom, além de pontuar as colocações dela, eu vou fazer só um acréscimozinho. Primeiro, a coragem, né, de começar. Estude realmente, de fato, isso é importantíssimo você pontuar o que você vai fazer, né, e como vai fazer. Eu acho que dá para conciliar assim, sair, se não for dentro do mesmo segmento, porque senão você gera aquela desconfiança com o teu patrão, né, com teus diretores. E se for para empreender num outro segmento que você também seja bom, se der para conciliar inicialmente, até que você consiga essa estrutura de tipo, agora eu consigo andar com as minhas pernas. Entendeu? E aí você vê a pergunta, sair ou pedir para sair ou não? Não. Aí fica a critério do relacionamento que você vai ter com o seu diretor. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho, como eu falei, a empresa tem 15 anos praticamente já. Saiu da informalidade, né? Tem 13 que saiu da informalidade. E tenho orgulho de dizer que eu só perdi 4 colaboradores até hoje. Tá? E nenhum foi desligado, todos pediram para sair, porque montou uma loja de roupa, o outro formou em psicologia. E cada um foi seguindo o seu caminho, mas todos usaram da minha empresa como um trampolim. E essa oportunidade eu sempre gero lá, entendeu? Então é importante, trabalho, né? Isso, o importante também é que você não encerre laços, ainda mais se eles forem saudáveis, entendeu? E o passo que você deve dar é tipo assim, comece com o que você tem, se você tem vontade. E se você está com a coragem de fazer. O medo ele vai ter sempre, tá? E o risco eles são iminentes. Mas você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Perfeito. Entendeu? Já fica a dica para você em casa. Se você é CLT e quer empreender, já tá aí a dica. Arley, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite e compartilhar sua experiência aqui com a gente. Obrigado a vocês também pela oportunidade. Obrigada, eu adorei mesmo a entrevista. Muito né? boa. Pena que é curta. Dá pra gente espremer ele um bocado. Um aqui, né? pouquinho mais, né? Porque eu acredito que é fundamental para quem está assistindo. Se a gente não convida um empreendedor para conversar, para falar, quem perde é a sociedade, né, que deixa de aprender aqui. Com aquele conhecimento. Isso. Leide, muito obrigada também pela sua agradeço. participação em mais um programa, né? Mais um programa, mais um Pode Empreender. Verdade. Com a Leide de Paula. E você aí em casa, muito obrigada pela sua companhia. O Café da Tarde é feito com muito carinho para você. Cada conteúdo é pensado em como nós podemos contribuir com o seu crescimento. Muito obrigada pela sua atenção, pela parceria, pela companhia. Sábado que vem tem mais.